Olá, criançada, boa tarde, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula número 8, a aula prevista para dia 12 de abril. Começamos com língua portuguesa, né? E na aula anterior nós fizemos a leitura e interpretação dessa história em quadrinhos, né? Falando sobre lá o uso consciente da água. Nós fizemos a leitura e algumas questões de interpretação, tá? A atividade de língua portuguesa de hoje também refere-se a essa história em quadrinhos. Então, se necessário, você faça a leitura novamente lá. Tá? Só que agora a gente não está fazendo a interpretação, a gente vai fazer a análise estrutural do texto. Tá bom? Então, ainda analisando a história em quadrinhos da Turma da Mônica, dicas para usar conscientemente sua água, responde em seu caderno. Número 1. Quem é o único personagem que está fazendo uma pergunta? E como você percebeu isso? Então, na história toda, ela só tem um personagem que faz pergunta. Quem é esse personagem e como você sabe que ele está fazendo uma pergunta? Exercício 2. Qual é o sinal que aparece em todas as falas dos personagens? E por que você acha que o autor utilizou esse sinal de pontuação? Então, um sinal de pontuação que aparece em todas as falas, de todos os personagens. Por que o autor colocou esse ponto lá? 3. Se essa história em quadrinhos estivesse na forma de um texto, né, em vez de ser em quadrinho, fosse um texto, a gente chama de texto no formato prosa, né? Qual sinal de pontuação deveria utilizar para indicar a fala das personagens? Na história em quadrinho, usa-se os balõezinhos para indicar que o personagem está falando, né? Num texto corrido, no formato de prosa, como é que a gente indica, né, a fala das personagens? Qual é a pontuação que a gente utilizaria? E exercício 4, quantas falas de personagens aparecem no texto? Ele fala apareciam porque o texto foi trabalhado lá na outra atividade. Tá? Então, voltando no texto lá, quantas falas de personagens a gente encontra no texto, a história em quadrinhos? Então, aqui nós estamos falando da estrutura textual lá da história em quadrinho. Tá bom? Em matemática, nós temos aqui situações, problemas, né? Situação 1. A turma do quarto ano lançou uma campanha para economizar água, com o objetivo de ajudar o meio ambiente e usaram os vasilhames abaixo para medir a economia. Então, o primeiro vasilhame aqui, o vasilhame A, ele tem uma capacidade de 2.000 litros. O segundo vasilhame B, né, tem 650 ml, ou seja, menos que 1 litro, né, 650 ml. E a garrafinha C, né, vasilhame C, tem 355 ml. Então, eles usaram esses vasilhames para medir a economia. Então, lá na segunda-feira, eles usaram o tanto que eles economizaram, o equivalente a uma garrafa A, 2 garrafas B e uma C. Qual é o total de economia? É isso que vocês vão calcular. Então, observando os vasilhames e suas capacidades, calcule a quantidade de água economizada em cada dia da semana e complete a tabela abaixo. Ou escreva no seu caderno. Então, na segunda-feira, eles usaram um A, né, de 2.000 litros, 2 garrafinhas B, cada uma de 650 ml, e uma garrafinha C de 355 ml. Qual o total de economia desse dia? Aí na terça-feira foi 2 garrafas, né, do tamanho A e uma garrafa do tamanho C. Qual foi o total lá? Continuando, na quarta-feira, uma garrafa A, uma garrafa B e 2 garrafinhas C. Qual o total? Em ml, tá? Tem que olhar o valor lá, a capacidade de cada garrafa para descobrir. Quinta-feira foram 3 garrafas do tipo A e 2 garrafas do tipo B. E na sexta-feira, 2 garrafas do tipo B e 2 do tipo C. Okay? Para cada dia da semana, você vai colocar ali qual foi o total economizado. Depois disso, você vai responder essas perguntinhas aqui, ó. De acordo com a tabela da atividade anterior, responda em seu caderno. Primeiro, em qual dia da semana houve mais economia de água? B. Em qual dia da semana houve menos economia de água?
quanto a mais foi economizado na quinta-feira em relação à quarta-feira? E quanto faltou economizar na sexta-feira para ter a mesma economia de segunda-feira? Então são 4 perguntinhas ali onde você vai comparar os valores para poder responder. Tá bom? Então são aí a habilidade de comparação, né, entre os números para saber a resposta. Certo? E é isso. Tá? Para essa data nós temos apenas essas atividades programadas. Se vocês tiverem dificuldades ou dúvidas, me chamem lá pelo WhatsApp. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.